Jesus elogiou a fé de uma mulher cananeia e de um centurião romano. O que esse contexto quer dizer, uma mulher cananeia? A mulher cananeia, na verdade, era uma mulher do Líbano. Quando Jesus foi lá para o Líbano, é interessante que ele tirou os judeus da nata do judaísmo, os 12, que era o Mar da Galileia, andou com eles mais de 50 quilômetros para cima e foi lá perto de Bânias, um lugar completamente paganizado. E lá ele perguntou assim: que dizem que eu sou? Se você fosse um judeu discípulo de Jesus, fala, pô, senhor, tirar a gente daqui para perguntar lá. É como eu tirar um monte de crentes assim da igreja da escola dominical e levar lá para Cracolândia e falar assim: quem que vocês acham que Jesus é? Pô, aqui que vai perguntar? Ou para a porta do Lula Palusa? Ou do Rock in Rio? É aqui que eu quero perguntar, porque lá nesse lugar, arqueologicamente falando, lá adorava Baal, os bodes dançantes, tinha culto satânico, tinha tudo. Jesus estava perguntando para eles: o que eles dizem que eu sou por causa de vocês? Ah, senhor, uns dizem que o senhor é João Batista, outro fala que é Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque o que vocês estão falando aí são coisas bonitinhas. Aqui é um recado para os progressistas. Não basta dizer coisas bonitinhas sobre Jesus, tem que falar quem ele é. Os progressistas, o problema é esse: eles querem falar que Jesus é um cara legal, que Jesus é um Deus que não condena, Jesus é um Deus que não julga, Jesus é um Deus que não pune. Jesus é um cara legal, estão falando um monte de coisa bonitinha de Jesus, mas heresia, não estão falando o que ele é. Ele é o Senhor, ele é o Cordeiro que pode irar, ele vai trazer o juízo sobre a terra, ele vai trazer a paz, mas vai trazer a espada também de fogo. E ele quer a mudança radical que você descreveu. Aí ele falou: tá bom. Aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou: tá bom, Pedro, você tá certo, etc e tal. Foi o Espírito que te revelou isso. Aí ele tira os discípulos ali e num outro episódio ele continua subindo. Aí vai lá para os lados de Tiro e Sidom. Levou ele para outro lugar mais pagão ainda. Aí quando Jesus estava voltando, uma mulher Ciro-fenícia, que é a região de Tiro e Sidom, porque hoje a gente fala a Síria é um país, o Líbano é outro, mas na época era um país só, Ciro-fenícia. Vinha daquela região clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. Um evangelista a descreve como Ciro-fenícia, o outro descreve como cananita ou cananeia. Nem havia mais essa nomenclatura. Chamaram uma pessoa de cananeia, era o pior rótulo que você podia dar. É como chamar uma pessoa pobre de favelado. Tá. Ou chamar um negro de tição. Você tá entendendo? É uma maneira pejorativa. Não gosta desse povo, porque os cananeus eram os inimigos proverbiais do povo de Deus. Era o incircunciso. Entendido. Ou seja, ela era a representação de tudo que não prestava, em termos sociais. Aí os discípulos: senhor, ela está incomodando a gente, manda embora. Jesus falou assim: não, manda vocês. Mas ela está incomodando. Ué, eu não posso tirar o pão dos filhos e dá-lo para os cachorrinhos, não é? Ele falando para os discípulos. Aí a mulher adiantou e falou: senhor, eu sei, mas eu estou precisando de sua ajuda. Eu sei que o senhor não tira o pão dos cachorros, dos filhos e dá para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa do seu senhor. Se o senhor me der as migalhas, eu estou satisfeita. Jesus virou para os apóstolos, falou: tá vendo? Seus teólogos de almanaque que ficam colocando tudo dentro da caixinha de vocês. Eu não encontrei em Israel a fé dessa mulher. Vá, filha, a tua fé te salvou, tua filha vai ser curada. Um outro episódio análogo a esse foi que Jesus estava em Cafarnaum, outro coloca próximo a Caná, corrigindo, e vê um centurião romano. E o centurião falou: senhor, meu filho está precisando meu empregado está precisando da sua cura. Ele falou: tá bom, vou lá na sua casa. Não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, porque eu sou romano, o senhor é judeu. Imagina. Mas o senhor fala, a missa tem isso: não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e sereis salvo. A fala do centurião foi tão importante que entrou para a liturgia da Igreja Católica ao longo dos séculos. Jesus falou o seguinte: puxa, senhor, porque assim, eu sou um homem de ordens, eu mando aqui, o cara obedece lá. Se o senhor só falar daqui, não quer te incomodar, o meu servo vai ser curado lá. Jesus falou assim: faça conforme a tua fé. E de novo ele fala: em Israel não vi a fé desse homem. Nos dois episódios, eu tenho uma mulher e um homem que não eram judeus, eles não faziam parte do povo de Deus. Aquela mulher não guardava o Shabat, ela não comia as carnes que só o judeu comia, não oferecia sacrifício para o templo, nem o centurião romano. Pelo contrário, o centurião romano acendia incenso para César.
O centurião romano era a figura do opressor romano no meio do povo ali, ele era o opressor. E Jesus não falou no futuro. Olha, minha filha, se você se converter, você terá uma fé. Ó, centurião, se você se converter, você terá... A sua fé te salvou. Já era uma fé que tinha agora. Se Jesus foi capaz de ver fé genuína em dois pagãos que estavam completamente fora da ortodoxia, por que eu, Rodrigo, não posso ver fé genuína num ateu? Que às vezes está sendo ateu por culpa minha. Por culpa minha. Eu não estou querendo dizer que a pessoa pode continuar ateu, não. Eu acabei de falar, eu quero que o Sérgio aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Eu reconheço que Jesus é o único salvador, não tenho outros. Mas, e se ele está falando com um ateu de uma maneira que nem eu estou entendendo? Eu vou contar uma historinha para você. Verdadeira. Teve uma menina que com, acho que 1 ou 2 meses de vida, novinha, bebezinho, ela teve uma febre muito infecciosa e ela então perdeu a capacidade de enxergar e de ouvir. Ela não ouvia nada e não enxergava nada. Seu nome é Helen Keller. Como ela não ouvia e nem enxergava, ela também não aprendeu a falar. E ela ficava uma menina completamente assim, presa no mundo dela. Ela ficava se debatendo, comendo igual um bicho e tudo mais. Imagina. Até que Anne Sullivan, lê essa história da Helen Keller, até ensino para suas filhas, Helen Keller. Ensina essa história para suas filhas. E você em casa lê a história de Helen Keller. Anne Sullivan tinha traumas também, que Anne Sullivan veio de um orfanato. O filho... Tá, eu vou até falar aqui para você em casa. Anne Sullivan, o irmãozinho dela foi morto no orfanato, ela estava limpando a cozinha. Quando ele falou assim, seu irmão morreu, viu? Olha da janela para despedir dele. E ela viu jogando o corpo do irmãozinho dela ali, igual um saco de batata. Anne Sullivan tinha tudo para ser uma mulher odiosa. Ela transformou a dor dela em terapia ao ajudar os outros. Aí, quando Anne Sullivan escutou a história de Helen Keller, a menina que não via, não ouvia e não falava, e que todo mundo pensava que ela era louca, ela falou assim, não, eu vou provar que ela não é louca. Eu vou cuidar da Helen Keller, já que eu não pude cuidar do meu irmãozinho. E ela foi a tutora da Helen Keller. A história é linda. E eu quero que você veja na internet se eu estou mentindo. Ela tem um desafio. Eu vou ensinar a Helen Keller a falar e a comunicar com o mundo exterior e vou provar que ela não é louca. E ela ensinou a Helen Keller a ler lábios. Mas como que ela leu lábios se ela era cega? Ela pegava a mão da Helen Keller, colocava na água, depois ela pegava a mão da Helen Keller e lava nos lábios dela e falava assim, água. Colocava assim, tecido. E ela ensinou Helen Keller a falar. E ela conseguiu fazer com que Helen Keller fosse para a faculdade e se graduasse em letras clássicas. Puta E se tornasse oradora. Veja essa história se eu estou mentindo. E quando Helen Keller escreveu os livros dela, Helen Keller ficou muito espiritualizada, até com um quesinho de mística, que aí já não aprecio muito, mas tudo bem. E o Caruso foi cantar para Helen Keller, ela colocava a mão aqui para sentir o vibrato do Caruso, sabe? Graham Bell foi querer conhecer pessoalmente. Todos os grandes do mundo queriam conhecer Helen Keller, que era um fenômeno. E eles faziam várias perguntas para ela. Por exemplo, como é que era o seu sonho? Porque sonho é imagem e som. Ela não tinha nenhuma coisa nem outra. E ela falou assim, tudo na vida eu aprendi com Anne Sullivan. Tudo. Até quem eu era. Aí falaram, aí você também é muito religiosa como Anne Sullivan, também muito cristã, né? Você também aprendeu de Jesus, foi com Anne Sullivan. Ela falou assim, não. Como não? Você não disse que aprendeu tudo com ela? Tudo menos sobre Deus e Jesus. Na verdade, na minha escuridão e no meu silêncio, eu já sabia que ele existia. Eu só não sabia que ele tinha esse nome. Então o Espírito Santo, ele vai dentro de lugares que o meu mundinho teológico nem imagina. Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano que Deus tem feito pelos seus filhos, preparado pelos seus filhos. Deus faz coisas maravilhosas. Então, às vezes, aquele ateu, que hoje é um ateu, às vezes ele é um ateu porque ele tem um trauma com o pai dele ou com alguma coisa da religião e ele está preso no ateísmo, como aquela menina está presa na prostituição lá. E eu vou falar agora que o ateísmo dele é mais pecado do que a prostituição. Não, as duas coisas desagradam a Deus. A descrença desagrada a Deus, porque a Bíblia fala quem crê e for batizado será salvo. Para chegar a Deus, primeiro tem que chegar crendo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então o ateísmo é uma coisa que desagrada a Deus, como a prostituição desagrada a Deus. Mas Deus, Jesus conseguia ver as pessoas além dos erros delas. Jesus via as pessoas, Igor, não como elas eram, mas como elas podiam vir a ser transformadas por sua graça. E é isso que eu tenho que aprender a ver. Eu tenho que aprender a ver aquela... Até o hater da internet que me agride, eu tenho que aprender a ver esse hater, não como ele é me agredindo, mas como ele pode vir a ser transformado pela graça de Deus. E o único jeito das pessoas virem a ser transformadas pela graça de Deus é pregando para elas o evangelho. Aí eu volto naquela pergunta. Por isso que eu tenho que ser um chato, no bom sentido da palavra, e continuar falando de Cristo, e de Cristo, e de Cristo. E só falo para você uma coisa, você pode negar tudo que eu falei, mas aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Ponto. O resto é comentário.